Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que bom chegar na sua casa nesse momento e poder te convidar para um período de reflexão da Palavra de Deus. Eu desejo que Deus esteja aí guardando, amparando, te protegendo. De repente, por esses dias, você está impossibilitado de cumprir as suas atividades profissionais, mas eu desejo que Deus esteja suprindo e provendo sobre a sua vida o sustento físico e também o espiritual. Eu quero te convidar para o momento espiritual. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versículos 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa palavra nos leva a uma reflexão onde nós somos responsabilizados pela missão de pregar, testemunhar o Evangelho de Cristo. Nós olhamos aqui quando Jesus, ele trazendo a importância do compromisso cristão, da responsabilidade pessoal, daquilo que Deus vocacionou, nos chamou e nos responsabilizou. Quando nós olhamos aqui para esta palavra, ela nos leva a refletir, porque em momentos que Jesus vai dizer que ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui revela que o primeiro, ele se apresenta como um voluntário de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, aquele Cristo que fazia milagres, multiplicava pães e peixes e talvez na expectativa de ter conforto, ter provisões, de ter uma vida tranquila, e ele se prontifica: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus vai logo manifestar para ele dizendo que as aves do céu tinham ninho, raposas covis, mas que o Filho do Homem não tinha um lugar de repouso, de segurança, de conforto. E não queremos entender que isso seja um pecado em si, o mal em si, mas qual a nossa motivação de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, irmos até Jesus? O que nos trouxe até Jesus? O que nos levou a fazer declarações de caminhar, de seguir e andar com Jesus? Eu peço que você reflita nisso aí. Um dia você encontrou com Jesus, você decidiu ser um seguidor, caminhar com Jesus, não para um dia, para uma semana, para uma década, mas viver uma vida eterna com o Senhor. E quais foram as razões? O que mexeu dentro de você? O que te atraiu? O que te encantou a andar com Jesus? Talvez esse personagem que prontifica, ele tinha motivações que não eram plausíveis aos olhos de Jesus. E Jesus logo manifesta para ele uma resposta bem clara. E quando nós olhamos aqui para o segundo, o outro, já é Jesus que o convida. Jesus já que faz aqui o convite que mais importante para nós, seres humanos, receber um convite de Jesus, um chamado de Jesus,
uma vocação de Jesus. Ocuparmos os lugares nos espaços humanos é importante, é louvável, mas o maior convite que o homem pode ter é seguir Jesus, caminhar com Jesus. E o outro que Jesus chama aqui diz o seguinte, Jesus convida para que ele o seguisse, mas ele vai dizer, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Eu quero te convidar a pensar que a resposta desse moço, talvez para Jesus, na ideia de que ele tinha problemas para ser resolvidos, cumprir legalmente aqueles rituais de um possível sepultamento era mais do que humano, era mais do que legal. Mas eu entendo que Jesus está falando aqui de olhando e observando além da palavra, além do que ele estava verbalizando para Jesus. Porque quando nós chegamos a Cristo e colocamos para Ele os nossos limites, os nossos sentimentos, os nossos desafios, eu entendo que Ele nos compreende perfeitamente, mas Ele vê além da nossa palavra, além daquilo que nós colocamos como impossibilidades e limites a cumprir a ordem dEle, o chamado dEle, o direcionamento dEle. Quando esse moço diz, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai, ele tinha prioridades, além do convite de Jesus, além do chamado de Jesus, da ordem de Jesus. E não quer dizer aqui que Jesus seja um insensível, um desumano, desrespeitando os sentimentos humanos. Mas Jesus estava vendo muito além do que estava ali no sentimento do coração daquele moço. Por isso que eu entendo que Jesus o desafia de uma forma mais radical, porque Cristo é assim, Ele sabe como mexer, Ele sabe como tocar na raiz dos nossos sentimentos, Ele sabe aonde está a profundidade daquilo que nos prende, daquilo que nos impede, daquilo que nos limita de seguir adiante, de avançar e de romper. Por isso que ele é bem claro com esse moço, dizendo que deixa os mortos enterrar, sepultar os seus mortos, mas tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Eu quero te convidar a entender nisso aqui que existem tarefas do mundo humano que pessoas espiritualmente mortas, elas vão fazer aquelas tarefas. É comum, é natural, não precisa de uma intervenção divina, de uma ação divina do Espírito Santo para cumprir determinadas atividades. E nessa atividade aqui, quando Jesus diz, deixa para que tais pessoas façam, cumpram essas tarefas, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Existem coisas que no reino só poderão ser feitas por pessoas espiritualmente vivas, pessoas que estão com o coração voltado para o reino, com a alma aberta, sensível para o Senhor, e que nós não venhamos também a permitir que os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade, ela seja de uma forma tão intensa, a ponto de que priorizamos os nossos sentimentos, as nossas dores, o nosso sofrimento e ignoramos a ordenança maior. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, acima da dor, do sofrimento. Há vidas que precisam de ouvir a mensagem do reino de Deus e que nós possamos ser desprendidos, não é sermos frios, indiferentes à dor, ao sofrimento, mas que essas situações não venham a ser empecilhos
limites embaraçar-nos de cumprir e seguir o propósito e a direção de Deus para nossas vidas. Que sejamos pessoas espiritualmente vivas para cumprir o propósito, porque existem tarefas que elas são de ordem exclusivas do discípulo de Jesus, do seguidor de Jesus, de alguém que caminha com Jesus, que vive com Jesus para desempenhar de uma forma única. E que você seja esse discípulo de Jesus, seguindo, cumprindo, anunciando o reino de Deus. E quando Jesus vai dizer agora para o outro, que também se prontificou, seguir-te-ei, mas deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. Então, são 3 tipos de pessoas que vai apresentar argumentos diferentes. O que Jesus convida, ele precisava romper, abrir mão. E esse que está aqui agora se manifestando, prontificando também, eu vou te seguir, mas deixa primeiro fazer uma despedida. E Jesus observando, examinando cada palavra, cada atitude, cada comportamento, ele vai trazer a resposta clara dizendo que ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto, não está pronto, não está aprovado para o reino de Deus. O reino de Deus, ele é composto de voluntários, de vocacionados, de chamados, pessoas que um dia decidiram abrir mão. Eu quero fazer menção aqui de um personagem bíblico, Neemias. No tempo do reinado da Pérsia, Neemias ele era um funcionário público, um copeiro do rei. E em um momento de dor, de vergonha, que o seu povo estava sofrendo, após o cativeiro, destruição, e um dia aquela notícia chega aos ouvidos de Neemias. E Neemias ele vai se comprometer com o reino, maior do que o reino da Pérsia. Ele entende que mais do que ser um oficial no cargo do governo, um copeiro, com toda a segurança de um palácio, todo o conforto que o palácio proporcionava, mas ele entende que havia ali um sentimento mais nobre, mais profundo no coração de Neemias. E por um período de 4 meses, ele se angustia. A alma dele é tomada de uma tristeza e ele chora, ele jejua, ele vai buscar de Deus uma resposta. O que ele poderia fazer? Qual a contribuição que ele poderia produzir para aquele tempo, para aquele momento? E verdade é, em cada tempo, cada momento, Deus ele sempre tem pessoas que se voltam para o Senhor no momento da guerra, no momento da peleja, no momento da batalha. E Neemias, nesse propósito que ele coloca diante de Deus, e alguém apto para cumprir o propósito de ir a Jerusalém, reedificar as muralhas. Tudo aquilo que o inimigo havia devastado, destruído, Neemias estava agora dizendo: eu me disponho, eu me coloco na mão do Senhor para cumprir esse projeto. E Deus assim encaminha e abre portas, meios e caminhos para que Neemias fosse e cumprisse de uma forma brilhante aquele papel. Alguém que está apto para o reino de Deus. E assim como esses personagens, talvez Neemias, ele teria inúmeras razões para justificar: eu não tenho tempo, eu não posso, eu já estou muito comprometido, eu já tenho muita coisa para fazer,
Eu já tenho muitas atividades e agora não dá. Mas pense uma coisa, existem oportunidades que elas são únicas na vida e às vezes não teremos mais o tempo oportuno para fazer, a chance oportuna para fazer. Então, se Deus tem te chamado, te levantado, te vocacionado, se disponha, não se prenda a nada, não se limite, em frente, abra mão. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, porque um dia nós também fomos assim, vocacionados, chamados, Deus deu habilidades para ser útil no reino de Deus. E há um texto que eu quero compartilhar contigo, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Seguir Jesus tem paz, tem milagres, tem bênção, tem alegria. Mas seguir Jesus também tem renúncia, tem abrir mão, tem desafios, tem perigos a ser enfrentados. E por muitas das vezes, a motivação de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, parece não valer muito a pena quando nós olhamos o lucro que eu vou ganhar, qual o benefício, qual o conforto, qual o contentamento. Mas quando você entende, há um propósito maior, há um projeto maior, há um plano melhor, você se desprende. O sofrimento não te anula. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que havia no coração dele uma chama ardente, e a ponto dele dizer que lhe foi imposta uma obrigação de pregar o evangelho. E ele chegou a dizer, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. E Jesus comissiona essa pessoa dizendo, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Existem ocupações no mundo secular que elas são desempenhadas por variedades que Deus habilita, mas existem vidas que precisam de você, que carecem de você, e que o Espírito Santo possa mover seu coração, trabalhar no profundo do seu ser, e você enxergar qual é o chamado de Deus, qual que é o propósito de Deus, e o que tem te motivado, o que tem aquecido o seu coração, porque muitas das vezes pode até surgir o conflito, os questionamentos, o pesar na balança, mas mesmo quando te vier esses conflitos e surgirem as batalhas, as guerras, que você esteja fortalecido no Senhor, revestido do Senhor. E para a gente caminhar aqui para a conclusão dessa palavra, há um texto em Efésios, no capítulo de número 6, e o versículo 10 e o 13, e ele nos convida para que no dia mau nós devemos ficar firmes. Lançou mão do arado, havendo feito tudo, não desfaleça, não volte para trás, não desanime, persevere, prossiga, não recuar, ainda que no calor da guerra
mas sabermos que é com a força do Senhor, é revestido do Senhor, é com a coragem do Senhor, é com a ordem do Senhor que nós vamos caminhando e vamos avançando. E eu desejo que a sua motivação, ela seja a motivação eterna. Muitas das vezes nós temos as nossas motivações externas, de buscas e conquistas para a nossa vida, e Jesus não vai impedir-nos de fazer esses investimentos externos. E também tem aquilo que brota interno, as motivações internas dos nossos corações. Mas eu quero te levar a refletir que não é a motivação externa e nem a interna que nos move no Evangelho. Não são simplesmente as benesses do reino, mas é muito mais além. É sabermos que temos uma motivação eterna, o que nos faz enfrentar, o que nos faz segurar firme em Jesus e não desfalecer. Aquilo que nós nos comprometemos com o reino, nós vamos seguir adiante. Nós não vamos quebrar o pacto de fidelidade, de caminhar com Cristo, de seguir a Jesus. Ainda que para trás, por muitas das vezes, parece que às vezes aquela voz, sutil, ela vem convidando a olhar para aquilo que talvez um dia ficou para trás, que já existiu, que já foi, aquelas memórias que tentam vir para o presente, mas dizer, com Cristo eu ganhei, eu não tive perdas, e se teve perdas, valeu a pena, porque em Cristo eu sou abençoado, em Cristo eu sou guardado, em Cristo eu tenho não somente aqui, mas eu tenho também na eternidade a garantia de uma vida eterna, a garantia de que um dia nós vamos estar livres de todo sofrimento, toda dor, nenhum mal irá nos acometer em Cristo. E o que nos faz falar de Jesus, amar Jesus, testemunhar de Jesus, é essa experiência com Ele, saber como é bom estar com Ele, ter a palavra dEle, ter a companhia dEle, ter a presença dEle conosco. Que você seja dentre esses aquele que foi voluntário. Eu vou te seguir, mas é com expectativa, esperando o quê? E quando as minhas expectativas não forem atendidas, eu vou dar conta de continuar caminhando com Jesus? Se suas expectativas não forem atendidas conforme você idealizou, planejou, você está disposto a continuar firme, com a mão no arado com Jesus, produzindo, servindo, amando, dedicando ao reino? Que você possa pensar nessas verdades. E se de repente tem te custado a desprender de alguém, talvez até mesmo dentro do ambiente, da vivência do relacionamento, e o Espírito Santo tem te convidado, porque são coisas sentimentos que podem muitas das vezes impedir do fluir de Deus, do transbordar de Deus, de desempenhar de uma melhor forma o que Deus tem para nós. Eu não sei o que te custa, o que tem sido para você, mas que a palavra de Deus cumpra, que deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, corramos com paciência. Caminha, siga em frente, avance, sabendo que um dia quem te chamou foi o Mestre. Ele acreditou em você, acredita em você. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você permaneça com a motivação eterna. Agradeço pela sua vida, por esse momento que podemos estar
juntos. Que bênção ter a sua presença, ter a existência da sua vida nesse reino. Eu quero orar contigo. Pai, nesse momento em que estamos reunidos, em nome de Jesus, o Senhor que disse que estaria presente conosco todos os dias. E agora eu quero pedir que o Senhor que chama, escolhe e capacita da melhor forma, e ainda que nos custe renúncias, sacrifícios, abrir mão, mas que os nossos olhos espirituais abram para o que é eterno e saber, Senhor, que vale a pena te servir, vale a pena caminhar contigo. Que o Espírito do Senhor nos encoraje, nos fortaleça, nos encha de vigor, nos encha do fervor do céu, que as bênçãos divinas, elas sejam sobre as nossas vidas. Que o teu amor, que a tua coragem, Pai, que a visão divina, ela possa aquecer dentro dos nossos corações. É a minha petição pela vida do teu filho, da tua filha, que nesse momento está ao alcance dessa voz, ouvindo essa palavra, que o poder da palavra, que é viva e eficaz, penetra no profundo do ser e produza frutos para louvor e glória do teu nome. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que a comunhão e consolações do Santo Espírito permaneça com esta igreja que está na sua casa. Um forte abraço no grande amor de Cristo. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.